Você ouve agora na Rádio Zucatuga, Encontro Cultural. Rádio Zucatuga. Olá, você que nos acompanha no programa Encontro Cultural aqui na Rádio Zucatuga. Essa é a terceira e última parte da conversa memorável que tivemos com Pedro Cardoso, que deu muito o que falar. Espero que você tenha gostado da primeira e da segunda parte e que goste dessa terceira parte também. Desejo um ótimo programa para você. Pedro, diga lá. Qual o exemplo que Portugal pode dar para a gente politicamente? Isso é uma via de mão dupla, né? Assim, é o meu... Será que teria um jeito de fazer uma geringonça no Brasil, por exemplo? A geringonça, por exemplo, é um ótimo exemplo, mas eu acho que não. Acho que a diferença entre Portugal e Brasil política são os tribunais europeus. Isso aqui é a questão. Portugal, como todo país da comunidade europeia, ele deve responsabilidade aos tribunais que são da comunidade. Então ele está obrigado a um jogo democrático que, se ele corromper o jogo democrático, a comunidade europeia reclama. Como, por exemplo, está acontecendo com a Hungria, né? O que é lamentável. Eu penso que em algum momento a Hungria não poderá mais participar da comunidade europeia. Eu penso que já não deveria. Eu penso que seria, inclusive, muito saudável que a comunidade europeia expulsasse a Hungria por falta de democracia. Uhum. Essa é a minha opinião. E a Polônia caminha por, se continuar nessa tendência, se vocês querem viver assim, vivam sozinhos, porque realmente a comunidade europeia depende dos países serem todos democratas. Sim. Né? Senão é impossível, não dá para governar. Eu acho que Portugal tem uma... O Estado Social, que é fruto de uma construção da social-democracia, mas muito oprimida pelos partidos de esquerda radical. Os partidos comunistas europeus do pós-guerra e os partidos socialistas, eles puxavam muito para a socialização da produção. E a social-democracia manteve o capitalismo, oferecendo em troca um maior bem-estar para as pessoas, as escolas públicas, os hospitais públicos, os serviços públicos em geral. Não acho que esse é o fim da questão da liberdade, mas é um bom degrau a subir, né? Quem nos dera o Brasil tivesse um período de social-democracia que organizasse os serviços públicos, mesmo à custa de manter a exploração capitalista do trabalho. Ainda assim seria benéfico, 1 ou 2 gerações se sacrificariam, porque permaneceriam trabalhando para o capital, por uma remuneração talvez injusta. Mas se a social-democracia devolvesse para os filhos dessa geração o que Portugal devolveu para os seus filhos, né, o Brasil daria um grande avanço. Então, olhar para a história de Portugal, que é uma história capitalista, de um regime capitalista, democrático, com muito constantes administrações socialistas, e o resultado de bem-estar que isso trouxe para o país, eu acho que seria um bom exemplo para um projeto intermediário, digamos assim, para o Brasil, um projeto de 10, 20 anos, onde você aprimorasse a legislação, a democracia. O Brasil, na verdade, são 1000 Portugais, cada estado brasileiro é um Portugal. Isso também é muito diferente. Quer dizer, a solução que Portugal encontra para toda a sua população, no Brasil tem que ser regionalizada. Sim. Eu não consigo admitir que para uma pessoa que mora na Amazônia, a vida vai ser a mesma para alguém que mora no Rio Grande do Sul. Uhum. São situações diferentes. Então é preciso refazer o Pacto Federativo Brasileiro. Eu acho que os estados teriam que ter muito mais autonomia do que eles têm hoje. Eu acho que a vida deveria ser muito mais local do que nacional. São opiniões minhas, assim, um pouco irresponsáveis, porque eu também não tenho nenhum embasamento para elas. Mas são intuições, assim, de que funcionaria melhor. Então, acho que nisso Portugal seria um bom exemplo. Por outro lado, acho que o Brasil é um ótimo exemplo para Portugal no que diz respeito ao dinamismo econômico. Portugal é extremamente passivo na sua iniciativa pelo futuro. Portugal parece estar esperando o futuro chegar. Eles realmente ficam lendo a mensagem do Fernando Pessoa e achando que o Quinto Império vai cair dos céus. Aquilo é uma poesia, não é uma realidade, né?
E eu sinto o país muito apático economicamente. Sinto que a população muito... talvez seja um efeito colateral do Estado social. A população tem pouca ambição. Não é de ficar rico, mas é a ambição de fazer coisas, ambição de que a vida seja um fato vibrante, de que é preciso imaginar que a gente pode sair desse planeta e talvez colonizar outro planeta, e talvez a gente consiga tirar a energia do magma do centro da Terra e pensar qualquer coisa impossível, né? Tem uma frase muito bonita numa peça do Camus, Calígula, em que o Calígula, já enlouquecido, ele passa a noite desaparecido, e aí pergunta onde ele esteve, ele fala, eu acho que ele diz mais ou menos isso, eu estava imaginando como chegar na Lua. E aí respondem, mas isso é impossível. E ele fala, é exatamente disso que se trata, de conseguir o impossível. Isso é que eu acho que falta a Portugal. Quando eu vou ao Brasil, eu sou rapidamente capturado por aquela voltagem que a pobreza termina por provocar, quer dizer, são milhões e milhões de vidas querendo encontrar um futuro, encontrar uma situação melhor para seus filhos, para sua descendência, querendo aprender, querendo descobrir. E aqui em Portugal, eu chego aqui e sinto que o país está todo esperando alguma coisa acontecer. É uma sensação, eu não sei se os portugueses nascidos aqui vão concordar comigo, mas é uma sensação que eu tenho. Seria bom para Portugal fazer um estágio com a loucura brasileira. E essa pergunta que eu ia fazer, o que os brasileiros que estão aqui em Portugal têm a oferecer para o país, para Portugal? Rapaz, isso é uma das grandes questões da minha vida, é essa, porque eu imigrei. Eu fiz uma imigração muito organizada. Eu não tinha nenhum direito de me tornar cidadão português, apesar do meu avô ser filho direto de português. Eu abri uma empresa, fiz um investimento aqui, e através desse investimento eu tive direito a ter uma residência como investidor. Aí fiquei os anos necessários pagando os impostos aqui, pagando a segurança social, fazendo investimentos aqui, e me facultaram depois de 5 anos a residência definitiva e então a nacionalização. Então eu fiz uma imigração muito oficial e de contribuição. Eu achava que uma pessoa na minha posição econômica, tendo ganhado no Brasil o dinheiro que eu tinha ganhado, não tinha o direito de vir para cá pedir emprego. Eu achava que eu tinha que vir para cá ajudar a criar empregos, inclusive para mim. Então eu vim nessa posição, uma posição de alguém que tenta criar empregos. Eu não sou um homem rico, eu ganhei algum dinheiro na vida, porque trabalhei num negócio onde há muito dinheiro, mas eu não tenho mais valia, eu não tenho uma empresa, uma fábrica rodando para mim. Sim. Então eu não criei 1000 empregos, eu dei alguns empregos, eu produzi aqui peças de teatro, contratei pessoas. Acho que essa é uma relação honesta para uma pessoa que estava com o poder econômico que eu tinha na época. Há outros modos de vir para cá. Há quem vem para cá para preencher as vagas de trabalho que existirem. Se elas não existirem, é uma ilusão vir para cá por um trabalho que não está sendo oferecido, entende? Os povos ainda oferecem os empregos primeiro a si mesmos. Sim. Eu não estou defendendo nem dizendo que está certo ou errado. Sim, estou dizendo que é um fato muito evidente, muito poderoso. Quer dizer, o português vai oferecer para o imigrante o emprego que não houver um português interessado em fazer. Esse emprego, eventualmente, pode ser professor catedrático. Pode acontecer, sim, mas não é evidente que seja. A academia, por exemplo, eu não sei se tem um brasileiro dando aula lá, não sei, acho improvável. Mas existem contribuições intelectuais que abrem brechas que a sociedade portuguesa ou qualquer outra não tinha. Como, por exemplo, alguns investimentos em áreas que a nacionalidade portuguesa não está atento para elas. Então, se alguém tiver... Então, eu não sei bem o que os brasileiros têm a contribuir aqui. O que eu sei é que ir para um país é um fato cultural. Se a pessoa vem apenas sem trazer consigo o fato cultural,
sem de fato estar interessado em escolher um time de futebol aqui para torcer, sem de fato comprar um livro de história do país, para entender que país é esse que você está, sem de fato estar interessado em compreender culturalmente o lugar, você vai sofrer. Você não vai se integrar, você vai ficar sempre rancoroso, e você vai ser... O português é muito gentil, né? Uhum. Você vai ser bem tratado e vai ser até tolerado, mas você não vai culturalmente usufruir do lugar. Você vai à praia, mas você não vai suportar o país culturalmente. Isso não é só para brasileiros. Eu fiz amizade com muitos moldavos quando eu fiz a reforma da minha casa, e todos eles, alguns já até nacionais portugueses, eles viviam aqui meramente as horas que trabalham. Todo o resto do tempo eles viviam na Moldávia. Uhum. Eles ainda viam a televisão da Moldávia, viviam sob influência do pensamento russo. Eles, na verdade, não estavam aqui. Eles estavam só trabalhando aqui. Mesmo tendo filhos já aqui, eles estavam na Moldávia. E eu acho que o processo de imigração deve ser um desejo de fato se tornar nacional daquele lugar. Eu não vim para cá ser brasileiro aqui, eu vim para cá ser português aqui. No Brasil eu sou brasileiro, aqui eu sou português. Eu aqui quero atuar na sociedade o mais próximo possível que eu tiver deles. Então, os assuntos aqui deles, eu também não vou chegar aqui e vou impor a minha temática. Eu procuro interagir com a temática deles. Sim. Né, e me tornar, de fato, português, sabendo que eu nunca serei um português nascido. Eu sempre serei um português imigrado, um brasileiro que imigrou e se tornou português nessa medida. Mas isso é um desejo. Eu sabia muito pouco da história de Portugal. Eu comprei livro, eu leio, eu me interesso, eu gosto de fado, eu gosto do futebol, eu gosto da política, eu vejo a televisão deles, eu tento estar aqui, eu falo com eles, eu contrato portugueses, entendeu? Assim, eu não faço questão de contratar só brasileiros, eu vou ao teatro deles, eu me interesso em estar aqui, de verdade. Isso é o que eu gostaria de compartilhar com os meus amigos brasileiros que estão aqui. Se interessem por aqui. Não fique aqui como quem vai para uma terra de oportunidade só porque o euro é mais poderoso que o real. Essa ilusão é muito perigosa e eu tenho medo que ela produza solidão e... É assim que eu vejo, mas estou ainda no meio desse caminho, né? Estou me debatendo aí. Mas todos estamos, né? Cada um no seu estágio, né, com mais anos, menos anos, você vai cada vez se sentindo mais em casa mesmo, né? Teve uma coisa que eu achei muito assim, de uma indelicadeza sem tamanho. Quando teve a eleição, você ainda não estava aqui, a gente foi todo mundo voltar na faculdade de Direito, os partidários do fascismo bolsonarista, eles tomaram aquele lugar, que é um espaço público português. Os caras estão oferecendo para a gente, gentilmente, uma universidade deles para a gente votar. Sim. E vem agora um bando de imigrantes que estão aqui numa negociação permanente do direito de estar aqui e fazem uma baderna, como se estivessem em casa. Eu fiquei tão envergonhado. Isso é uma coisa inacreditável. Você está aqui de visita, e aí você vem e toma praça e ficaram xingando todo mundo e querendo ser agressivo com as pessoas, criando um constrangimento para a população que mora ali do lado. Eu achei isso muito ruim, é disso que eu estou falando, assim. O imigrante tem que entender que ele está num processo de permanente negociação com o Estado que o recebe e que tem um interesse nele estar aqui. Então, eles estão aqui porque me querem aqui. Portugal queria um investimento. Portugal aceita um imigrante como eu fui, porque tem interesse no investimento. Então, também não me sinto devedor a nada. Isso foi um acordo, era útil para as duas partes. Agora eu já não sou nem outra parte, eu já sou de fato essa parte daqui. Sim. Mas isso foi um caminho, foi uma conquista. Isso demorou 10 anos e custou
um batalhão de euros. Sim. Então isso não é uma coisa que vem de graça para ninguém, né? Não gosto quando ouço o imigrante falar, nós que sustentamos Portugal. Sim, também claro. não gosto quando o português despreza a contribuição cultural do imigrante para o convívio. Uhum. Por outro lado, eu sempre digo assim também, o país que recebe o imigrante não pode receber apenas um ser humano que trabalha. Ninguém é apenas um ser humano que trabalha. Claro. A pessoa também tem uma música, uma poesia, uma dança, uma sexualidade, uma religião. Então, o país que recebe o imigrante, ele tem que estar aberto culturalmente para toda a cultura que o imigrante vai trazer. E também cabe ao imigrante não impor a sua cultura ao lugar. Sim. Né? Você também tem que aceitar a lei do lugar. Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou poligâmico, mas o país que eu vou morar não é poligâmico. Eu então não posso morar lá. Sim. A minha religião diz que ela é o Estado. Então não posso morar num país laico. Tenho que morar num país onde a minha religião possa ser o Estado. Uhum. Isso aqui eu compreendo como imigração. Agora, nos países democráticos, existe uma tolerância enorme de hábitos culturais, como Portugal. Você pode vir para cá e ser do xamantismo, né, e praticar a sua religião sossegado. Ninguém vai te perturbar, de modo algum. Ao mesmo tempo, você pode, é um país majoritariamente católico, você pode ir lá na igreja católica deles e tal. Houve muita invasão aqui de igrejas neopentecostais brasileiras. Sim. E isso eu vejo com muito maus olhos, porque são igrejas desonestas, que vieram aqui ganhar dinheiro, não vieram Exatamente. aqui trazer palavra de Jesus nenhum. É o mesmo movimento nazifascista que sustenta o Bolsonaro. E que está muito ligado com essa eles falam de doutrinação ideológica nas escolas, nas universidades, que são lugares de reflexão, mas fecham os olhos para a doutrinação política nas igrejas, que são um lugar que mistura aquela fé cega de uma adoração religiosa com a fé cega de adoração a político, né? E você vê muitos desses aqui que fogem da esquerda, que odeiam a esquerda e não sei o que, mandam os outros para Cuba, para Venezuela, mas vêm morar em Portugal, né? Deviam ir para a Arábia Saudita, não? Ou para outro... Há um grupo de brasileiros aqui que ficou com muita raiva de mim, mas eu quero que eles se danem com a raiva deles. Eu falo, vocês são de direita no Brasil e vêm usufruir de um governo de esquerda aqui. Exatamente. E ainda na hora de votar ficam xingando todo mundo. Exatamente. É de uma profunda incoerência. E a arrogância da pessoa que acha que Deus está do lado dela, porque não é ele que está do lado de Deus, né? É Deus que está do lado dele, né? É Deus que é a favor dele. É a mesma coisa quando o jogador, eu odeio isso, o jogador faz um gol e agradece a Deus. Não é? Eu me pergunto, por que Deus haveria de torcer por um time e não pelo outro? Nem todos os assuntos são assuntos de Deus. E o homem tem milhares de assuntos que são mundanos. É muito ruim. Eu acho que a sociedade portuguesa, inclusive, foi muito leniente com a chegada dessas igrejas de falsa fé. Eu não conheço qual seria o modo de coibir a desonestidade religiosa. Mas algum tem que haver, porque como as igrejas não pagam impostos, como a liberdade de crença é uma liberdade fundamental do ser humano, eles se valem dessa liberdade para dentro desse lugar criar uma escola de nazifascistas que não tem nada de Jesus Cristo, não tem nada de Deus, não tem nada, é uma gente que quer pegar um pedaço de pau e quebrar a cabeça do inimigo. Isso é intolerável. Agora tem os traficantes de Jesus até, né? Oi? Agora tem até os traficantes de Jesus que nas comunidades no Brasil olha, veja destroem... se isso é possível haver traficantes de Jesus, destroem o negócio do candomblé, né? Exatamente, exatamente. O charlatanismo religioso é muito difícil de combater. Ele não é apenas cristão. Uma vez eu vi também um pai de santo na televisão, que era um conto do vigário, inacreditável. Sim, sim. Não basta ser pai de santo para ser honesto. Claro. O conto do vigário tem em todo lado. Em todo lugar, pois é. Pedro, você aguenta mais duas perguntinhas, só fugir um pouco das perguntas que... A gente começa a conversar, nem lembro mais que isso é uma entrevista. Pois poxa vida, tá sendo tão agradável, tão legal. É que assim, eu não quero abusar do seu tempo, da sua boa vontade. Não tá abusando nada, vida. Não se preocupa, tamo na boa. Quando eu ficar rouco, eu paro. O Agostinho Carrara carrega muito do estereótipo do brasileiro,
tanto das coisas boas, do afeto, do coração grande, mas também daquele famoso jeitinho para resolver as situações do cotidiano, né? Você acha que os portugueses nos veem assim também? Você concorda com esse estereótipo e acha que os portugueses nos veem assim também? Você vai me permitir fazer uma correção no que você falou. Por favor. O estereótipo é uma deturpação da realidade. Uma coisa que não é exatamente o que a realidade é. Um personagem, quando ele é bem escrito, ele não é um estereótipo, ele é um arquétipo. Sim. Ou seja, ele é justamente uma perfeição de um aspecto de uma nacionalidade. O Agostinho, eu falava isso já há muitos anos, ele é uma versão do Macunaíma. É um arquétipo, talvez o arquétipo mais perfeito da maioria do homem brasileiro, né, do ser humano brasileiro, é o Macunaíma. Sim. Que é justamente uma pessoa que não tem caráter. Quando ele fala isso, o herói sem caráter, não é no sentido moral que ele fala, é no sentido de que não tem uma personalidade definida. Sim. Porque ele não tem um país definido. Então ele varia de acordo com a circunstância, né? Então eu acho que o português, não é que ele veja o brasileiro assim. O português tem uma compreensão, na minha opinião, muito romantizada da realidade brasileira. Eles conhecem o Brasil das novelas da Rede Globo, né? Sim. Que é uma parte importante do Brasil, mas que não dá conta da complexidade total do Brasil. Agora, a Grande Família, quando passou aqui, fazia muito sucesso, quer dizer, tinha muita boa comunicação, o que significa que eles leem bem os arquétipos brasileiros, né? São em grande parte ainda produto da cultura deles, né? Ainda mais porque as culturas africanas e nativas ainda estão muito oprimidas. Sim. Então, a parte mais visível da cultura brasileira ainda é aquela que é predominantemente europeia. Então, o europeu tende a compreender, né? Acho que eles teriam mais incompreensão à medida em que houvesse mais presença das culturas africanas e nativas. É isso que eu acho. E você costuma se dizer uma pessoa reservada, né? Como que tem sido a sua relação com as pessoas em Portugal, tanto brasileiros quanto portugueses? O que fica dessa relação? Muito boa. Assim, eu tenho muitos amigos portugueses, tenho também amigos de outras nacionalidades. Isso é muito agradável para mim, convivo em várias... Tenho notícias de vários países, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então tenho muito interesse em tudo que eu não sei. Então eu conheço um dinamarquês, fico perguntando para ele que hora nasce o sol lá, né? E chove muito, e quantas botas você tem? Você sabe dirigir na neve? Eu adoro essas coisas da vida real, da vida prática, sabe? E em Portugal, eu vivo eu estou mesmo me tornando português, quer dizer, eu cada vez sei mais da história, sei mais em detalhes da política, compreendo melhor as diferenças regionais, né? O país tem um sul, um centro, né? Um Alentejo, um Ribatejo, um norte, né? Um Trás-os-Montes. O país tem uma grande diversidade de culturas locais. Então, cada vez eu compreendo melhor. Eu vivo aqui muito... Como eu também vivo no Brasil, assim, sem nenhuma ansiedade de ser uma pessoa diferente. Eu acho isso mesmo uma coisa estúpida. Porque acidentalmente a tua profissão te faz conhecido, você acreditar que isso gera uma diferença real em você. Isso não é verdade. Um bom médico, um bom enfermeiro, um bom porteiro, um bom motorista de táxi, um bom jornalista, um canalizador, qualquer pessoa é igual a mim. Eu sou igual a qualquer pessoa, no sentido de que tem os mesmos medos, as mesmas ansiedades, o mesmo desejo de ganhar dinheiro, eu apenas fiquei conhecido porque calhou de eu trabalhar na televisão. Isso é um fato, não é desprezível, tem consequências, confere um certo poder do qual eu tento desesperadamente me livrar. Não queria que as minhas ideias ecoassem mais, ou que a minha voz soasse mais alta, porque eu sou conhecido. Há milhares de pessoas que falam comigo no Instagram, que têm pensamentos muito originais, que falam uma porção de coisas interessantes, que me dizem coisas que eu não sabia, e eu falo, que injusto, né? O sujeito
O que ele diz aqui tem uma repercussão para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. O que eu digo tem uma repercussão para 700 mil, 600 mil. Sim. Não é justo. Não há nada essencialmente superior no que eu estou dizendo, entende? É apenas porque eu sou conhecido. E é um valor menor. O valor maior é a competência do que está sendo dito, é a qualidade da ideia. Então, eu tento não viver o mundo da celebridade. Eu acho mesmo uma coisa idiota, uma coisa ridícula. Agora, é inevitável para mim. Eu sou no Brasil, talvez não haja nenhuma pessoa que não saiba quem eu sou. Uhum. Né, assim, qualquer pessoa com mais de 15 anos de idade no Brasil provavelmente sabe quem eu sou. Ou é o Agostinho Carrara, ou é aquele comunista que fala aquelas coisas. Eu nem sei se a pessoa consegue. A pessoa, para me acusar dessa coisa, ela tem que realmente estar vivendo num delírio muito, muito alucinógeno, né? Porque eu nunca fiz defesa acalorada, defesa apaixonada de verdade alguma. Pelo contrário, eu sempre fui assim. É uma coisa da minha natureza. Eu sou um ser fascinado pela dúvida. Eu sou um ser fascinado pela questão, pela pergunta, pela inquietação, pelo não saber. Tudo que eu tenho em relação ao Brasil é perplexidade, é desejo de ouvir, de investigar. Eu leio tudo que me escrevem no Instagram, ou quase tudo. Eu vi que você responde, inclusive, né? Tento responder o máximo que posso. É que uma hora é mecanicamente insuportável, aquele teclado, aquela... E essa comunicação muito telegráfica, às vezes a pessoa me diz uma coisa muito complexa e a resposta seria enorme, eu falo, é isso aí, muito bem. Mas, pô, não depois penso da bem centésima assim. Nona resposta, né? É muito complicado o que eu falo, essa comunicação, seja nós dois aqui, não nos conhecíamos, tivemos uma natural simpatia um pelo outro, estamos conversando aqui há 1h30, esquecidos do tempo, né? Daqui a pouco uma mulher qualquer vai reclamar, vai ajudar, né? Fazer alguma coisa e tal. Eu acho isso um tipo de relacionamento muito mais poderoso do que essa coisa telegráfica que as redes, Twitter, em 20 e tantos caracteres dizer alguma coisa. Pois é. Nós estamos aqui há horas falando, eu tentando explicar para você alguma coisa, você tentando me perguntar uma coisa, né, procurando uma troca as palavras. De verdade, né, uma coisa que... aprendendo enquanto fala, né. Pois é. Tem tempo aqui para, enquanto fala uma coisa que não imaginou que ia dizer, aí descobre, eu acho isso, né, isso é que a conversa durou. Poxa vida, Pedro, eu te agradeço aí muito pela generosidade aí, por aceitar esse convite, né? Assim, é uma super satisfação e você sempre tem coisas muito legais a dizer, perspectivas diferentes e muito pelo ouvir também, né? Você tem uma característica muito legal de ouvir, de estar disposto a um diálogo desarmado, e eu acho que isso é uma coisa que falta muito hoje, né? Totalmente. Você falou de um delírio, a pessoa tem que estar num delírio muito grande, mas a gente vê tantas pessoas hoje num delírio a ponto de qualquer um que deixa de ser apoiador do presidente, o Moro virou comunista, né? Então é um delírio muito grande. Eu fui agredido aqui por grupo de brasileiros na época das eleições, pessoas que até me conheciam, fizeram ameaça de fazer buzinaço na porta da minha casa. Puta. Eu ia tacar água fervendo. Entendeu? E depois eu falei, isso aqui é um país que tem lei, não vamos fazer buzinaço na minha casa não, vocês vão responder por isso. Eles vêm para cá conhecendo pouco a democracia europeia. Verdade. Aqui tem uma democracia que começou em 1200, lá na Inglaterra. Aqui teve uma Revolução Francesa que ficou 200 anos acontecendo. O europeu não está disposto a perder essa conquista por conta de um radicalismo. Você vê que mesmo nos países europeus, onde o fascismo subsiste, como a Espanha, a Itália principalmente, a sociedade ela está lutando com tudo que ela tem para esses caras não chegar no poder. Porque quando eles chegam no poder, eles fazem uma guerra mundial. Sim, sim. Então é isso aí. Agora, eu te agradeço, cara, porque toda entrevista é uma conversa. Eu nunca acho que uma entrevista
a pessoa que está sendo entrevistada tem a primazia da verdade, a única pessoa interessante é a pessoa que está sendo entrevistada. Isso não é verdade. A boa entrevista é aquela que é mais próxima de uma troca de ideias. E as suas colocações eram provocações que me mobilizaram, obviamente, né? Pô, que bom. Como você viu. Então, o agradecimento é mútuo. E assim que é bom. Poxa vida. Não tem entrevistado e entrevistador. Pois esse podcast a gente busca efetivamente ser um bate-papo mesmo, de uma troca de impressões e tal. E eu acho que isso é o que você falou da verdade, né? Da autenticidade, e que falta muito hoje, essa coisa sincera e esse encontro de corações, de ideias, de pensamentos, de afinidades ou de divergências também, porque elas trazem muitas coisas, né? Então, sabe por que é possível uma conversa assim entre nós dois aqui? Porque você não está num empreendimento comercial, você está num empreendimento intelectual. Você não está sofrendo nenhuma pressão do negócio. Quando eu vou numa televisão para dar uma entrevista, o que acontece? A pessoa tem que extrair de mim algo sensacional para manter o ibope, para o anunciante continuar anunciando naquele horário. Uhum. Então, o entrevistador é treinado para provocar uma entrevista que seja um pouco um show, sabe? E o tempo é curto, e qualquer digressão que eu faça, a pessoa imediatamente quer que eu vá para um ponto mais objetivo. Nós dois aqui estamos largados numa tarde amena, né, descobrindo um ao outro, fazendo uma amizade. Tomara que isso um dia seja um bom negócio, porque eu acho que essas coisas deveriam dar dinheiro, porque são muito mais interessantes do que uma entrevista comercial. Exatamente. Pensa nisso aí para a tua tese de doutorado. Seu doutorado é em quê? É em Ciências da Comunicação. Em comunicação mesmo. E é uma das coisas que eu vou explorar também, de tentar viabilizar até para servir como um modelo para outras iniciativas parecidas, né? Porque a Web Rádio hoje virou um portal de comunicação e de união audiovisual, multimídia, né? Então, de servir como um modelo comercial e que fuja um modelo comercial sustentável, um modelo comercial verdadeiro, uma nova proposição, né? Porque... porque se a gente não transforma a nossa revolução num bom negócio, a gente perde. Exatamente. Sempre eu acho isso. A vida é uma realidade econômica. Então, você tem uma ideia maravilhosa, mas ela tem que... Mas você tem que poder viver disso, entendeu? Assim, senão, você vai ter que ter um emprego formal na SIC, e vai ter que me entrevistar em 10 minutos. Verdade. Entende? Aí é uma outra história, né? Assim. Pois é, tô no comecinho, né? É um recurso que agora cada vez vai estar mais em utilização, né? Cada vez mais o trabalho remoto e as coisas vai ser uma ferramenta, então... Não, isso é uma coisa positiva, quer dizer, a pandemia abriu muita possibilidade para esse tipo de coisa, né? E a internet, esse é o lado bom da internet, quer dizer, ela realmente é um instrumento gratuito, né? Quase gratuito, né? Sim, muito barato, né? Uma opção de coisas. Isso tudo eu acho que é o lado bom. Mas pensa nisso aí em tese, em teoria. Eu sempre tenho obsessão nesse assunto. De que modo os imperativos do comércio envergam a verdade do ser humano? De que modo o comércio entorta a verdade, assim? Exatamente. Na música isso tem um exemplo incrível, né? Os músicos tinham que durante muito tempo fazer músicas com no máximo 3 minutos, se eu não me engano, 2 minutos, senão a rádio não tocava, porque a rádio era padronizada com aquele tempo da música. Então você veja, a criação fica curvada à mercê, né, desses interesses comerciais. E é justamente o que a gente está buscando, curvar os interesses comerciais à verdade. A verdade. Isso é a frase maravilhosa que você falou, exatamente. Que é o que a gente está tentando aqui. E, assim, o retorno das pessoas falando, fazer esse programa tá sendo, uma terapia para mim. Pô, que legal que você tá divulgando a nossa música aqui. Eu não conseguia entrar em rádio nenhuma porque tinha jabá, tinha isso, não tinha quem divulgasse. Cara. Pô, que legal tal coisa. Então, esses retornos
mesmo em meio a um caos, tem sido um gás muito grande, né? E tem um trabalho também que a gente está fazendo de formação da comunidade para que a própria comunidade crie o conteúdo, produzir não produzir sobre. É isso aí, um grupo de teatro é isso, é uma rádio comunitária. Eu sempre fiz teatro em grupo. Uhum. Assim, nunca virei um empresário de teatro, sabe? Porque isso para mim destruía o teatro. Sim. Ganhava todo mundo mais ou menos igual, tudo ali misturado. Pedro, muitíssimo obrigado pela presença e pela conversa, foi excelente, bom demais. E só tenho a agradecer aí de coração, poxa vida, e que outras vezes aconteçam outras entrevistas aí, porque assunto certamente não falta, né? Eu que agradeço, irmão, falei sem parar, espero que você faça uma boa edição aí e deixe só o essencial. Ixi, vou deixar tudo então. Valeu, irmão, um abraço grande, fique bem aí. E assim termina mais um programa Encontro Cultural, hoje com a presença sempre marcante de Pedro Cardoso. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até breve. Você ouviu na Rádio Zucatuga Encontro Cultural. Rádio Zucatuga.